Oi, sétimo ano, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem, certo? Então, nós vamos terminar a nossa apostila na página 57, retomando o assunto frase, palavras e sentidos. Lembrando que é uma frase. Uma frase é toda a unidade de sentido, é todo o texto contextual, é tudo aquilo que eu falo e o outro entende, tudo aquilo que o outro fala e eu entendo, tá? Um texto pode ser um tchau, um oi, um joia, né? Um texto, por exemplo, para uma frase, por exemplo, para uma pessoa que é surda, que é muda, ela pode ser usada em linguagem de sinais, ela pode ser usada em linguagens de gestos, né? Enfim, frase é tudo aquilo que eu falo e o outro entende, tá bem? O exercício número 10 vem explicando para a gente trabalhar as estruturas dessa frase. Então, você tem 5 formas de reescrever essa frase. A letra A diz assim: uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. É o texto que nós já vimos a respeito daquele texto do Mata-Piolhos, né? Então, na primeira alternativa, ficaria assim: uma mulher travou-se de razões com o marido por qualquer motivo insignificante, tá? Eu tirei a parte que estava no meio e joguei para o fundo, para o fim. A número 2, por qualquer motivo insignificante, uma mulher travou-se de razões com seu marido, tá? O que aconteceu? Nós invertemos a oração, a frase. Na questão número 3, travou-se de razões com o marido, uma mulher por qualquer motivo insignificante. Então, dentro dessas construções da letra A, eu posso construir essa frase de uma maneira, de uma mesma, é a mesma frase de diferentes maneiras, tá? E a número 4, com o marido, uma mulher travou-se de razões por qualquer motivo insignificante. E a 5, o que fez uma mulher travar-se de razões com o marido foi qualquer motivo insignificante. Então, o passo a passo dessa construção da letra A é só você pegar aqui comigo no vídeo, tá? Lembrando que as respostas que estão colocadas aqui são sugestões. Você pode fazer do jeito que você organize a sua frase e ela fique com sentido, beleza? Letra B. Qual é o significado de travou-se de razões? Era para você consultar um dicionário, né? E para ver os sentidos de travar, né? Então, aqui, na verdade, quando a gente analisa o contexto desse conto, a gente sabe que essa mulher, ela se encheu de razões para brigar com o marido dela. Aqui, travar não é impedir, não é deixar atravessar do outro lado. Travar aqui tem a razão, né? Aqui tem o sentido, o significado de encher-se de motivos. Então, uma boa resposta seria encher-se de motivos. A número 11, no último parágrafo do texto 1, você deve ter estranhado o emprego da palavra barba. Releia o trecho. Com água pela barba, ela respondia sempre a mesma injúria, tá? Então, dentro do contexto lá, a palavra barba é para você procurar aqui dentro da acepção do dicionário, né? Nós já vimos acepções de dicionários, nós já vimos verbetes também. Quais delas, sabendo que nós temos 5 conceitos da palavra barba, quais delas foi usado no texto? Então, eu sugiro para vocês que coloquem a número 3. Parte inferior do rosto, abaixo dos lábios, queixos. Como ela trazia a cabeça constantemente baixa, a parte inferior do rosto ficava na sombra. A barba fugia-lhe pelo pescoço fino e longo. Aqui tá falando de uma mulher barbuda, né? Também tenho barba, olha as minhas barbas. Mentira, gente, não tem barba nada. Então, beleza. Tá certo? Então, aqui dentro desse contexto que vocês estavam trabalhando ainda o texto da mulher mata-piolhos, na primeira questão, vocês mudaram a frase de lugar. Na segunda questão, vocês viram o verbete barba. Com que sentido ele foi empregado dentro do texto que a gente viu lá do mata-piolho? Tá bem? Na página 58, nós vamos falar, por exemplo, das questões da fala do narrador, que muitas vezes, né, essa fala, você teria que montar um texto e dentro dessa fala você teria que colocar, por exemplo, a fala do discurso direto ou indireto, né? Você não precisa fazer esse texto, tá? A gente vai deixar ele de lado, até porque tem outras produções para fazermos, tá certo? Então, na página 59, aparece lá
quem narra o conto da mulher teimosa nas duas versões lidas é um narrador do tipo coletivo, também chamado narrador de terceira pessoa, que não participa da história. Como ficaria o texto 2 se a história fosse contada do ponto de vista de um dos personagens? Por exemplo, se fosse a mulher que estivesse contando essa história, será que ela teria puxado a sardinha para o lado dela? Ou será que ela teria contado sob o ponto de vista dela? Óbvio, né? Ela poderia contar que ela teria ficado muito tempo ofendida, porque o marido tinha piolho sim, e ele não deixava ela limpar, e um dia ela, muito brava, acabou brigando com ele, e ele então ficou totalmente irado com ela, colocou ela no poço, mas ela conseguiu escapar, chamou a vizinha, e a vizinha tirou ela de lá com a corda e fez, por exemplo, que ela fosse até a polícia e denunciasse ele, né? Então, poderia ser uma outra pessoa, tá bom? Ou mesmo, mas aí no caso a mulher não teria morrido, né? Ou mesmo essa vizinha, né? Ou mesmo uma outra pessoa que estivesse observando a história poderia ter, então, a função de contar essa narrativa, tá bem? Na seguinte questão, diz que reconte essa história sob o ponto de vista da mulher ou do marido, né? Então, o ponto de vista da mulher eu já citei aqui. Pode ser dessa maneira, que também é uma sugestão. Ou o marido contando a história, né? Falando, por exemplo, por que ele tinha feito aquilo. Ele poderia estar contando a história para a polícia, que tal? Né? Depois que ele a matou, deixou ela lá para ela morrer afogada, né? A polícia o prendeu, levou ele para a delegacia e lá os policiais tomaram o depoimento dele. Também é apenas uma sugestão, tá bem? Então, a letra A, a gente já fez aqui como sugestão, certo? A letra B, lembre-se de manter as principais ações do enredo. A letra C, escreva no caderno a primeira versão do seu reconto. Então, se você for escrever como ponto de vista em que a mulher conta a história, você vai fazer no seu caderno, esse texto precisa ser feito, tá bem? Mais uma vez, então, frisando bem para vocês, vocês vão recontar o texto sob o ponto de vista da mulher que sofreu os castigos físicos pelo marido ou o homem que fez os castigos físicos. Voltando aí o vídeo, vocês vão ver que eu dou duas sugestões. A mulher que conseguiu se livrar do poço, né, porque uma vizinha ajudou, ou o marido que está contando a versão dele para os policiais que o prenderam depois que ele matou a mulher. Tá bem? Você vai escrever isso no seu caderno, tá? Um texto pequeno, né? Você já tem a história. Pode começar a partir do momento que eles começam a brigar e formula o seu texto em cima do conto que vocês leram, tá? Não pode ser uma coisa muito diferente porque eu já tenho um texto com memória. O que é um texto com memória? Ele já tem personagem, ele já tem contexto, a gente já sabe, por exemplo, tudo o que está acontecendo, tá bem? E aí você vai responder as perguntinhas da questão letra D, né? É fácil, é só você considerar o contexto que foi falado e que você escreveu para determinar as respostas, tá? Não precisa responder, né? Não precisa compartilhar com os amigos, até porque, né, você vai fazer e depois a gente vai retomar isso aí. Vamos fazer uma revisão depois e a gente vai ver, eu vou ver essas apostilas de vocês, provavelmente. O texto 3 vai falar de um conto que é sobre o preguiçoso. É uma história bastante engraçada também, né? É um sujeito que tinha muita preguiça de todas as coisas. Lógico que a história, todos os contos que traz alguma coisa nesse sentido vai reforçar a ideia do exagero, né? Então, ele tinha tudo que pediam para ele fazer, ele dava uma desculpa. Tudo que falaram para ele, né? Que era para ele entrar no sítio dele e roçar. Ele disse que não ia poder entrar no sítio porque tinha onça, então ele ia continuar deitado. Então, o preguiçoso, né? Segundo algumas pessoas mais antigas, dizem que o preguiçoso, ele dá um jeito para não fazer qualquer coisa, tá bem? O texto preguiçoso começa na página 60 e na 61, né? Vocês vão ver que é uma história bem curtinha também. E as respostas depois, na página 62, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, né? Estão correlacionadas com o texto preguiçoso, tá ok? Vocês vão responder com base nesse texto, né?
é um texto que é bem fácil também, e eu vou fazer a 16, vocês não precisam fazer, porque seria em grupo, né? Não precisa fazer. A 17, a vida central do conto preguiçoso é a letra A, B, C ou D? É a indolência. O que é indolência? Indolência é a preguiça. A indolência que chega ao limite extremo. Então, seria a letra C. 18. Em geral, por que os leitores consideram preguiçoso um conto divertido? Porque, se a gente for observar, a preguiça do personagem é tanta que chega a ser engraçada, né? É quase que impossível alguém ter tanta preguiça que nem ele. Ao ler o texto, vocês vão entender isso. Ai, professor, eu tenho um pouquinho de preguiça. Um pouquinho. É normal a gente ter preguiça. É normal, às vezes, a gente querer ficar de boa e não fazer nada. Mas ter tanta preguiça que nem ele, daí já é um exagero, já pode ter assim, um mal aí, né, que tá cometendo a gente. Deus me livre. 19. O conto preguiçoso tem a finalidade de entreter, fazer com que a gente leia o texto e se divirta, tá? 20. A palavra em versos rimadas fica na memória e assim as histórias são passadas de geração em geração. No conto preguiçoso, a mulher reclama com o marido do jeito preguiçoso dele. A fala dela é em versos. O que o marido responderia para a mulher? Escreva essa resposta em versos também. Então, no texto já tem uma partezinha que a mulher vai falando em versos, em versinhos, para o marido, né, a respeito dele ser preguiçoso. Como que ele responderia em versos também? Façam também a número 20, letra A. 21. Neste capítulo, você leu 3 contos populares, levando em conta essas histórias. Reflita sobre a seguinte questão: qual dos contos é mais interessante? Você vai colocar 3 argumentos, né? O argumento 1, 2 ou 3, e eles são extremamente pessoais, tá certo? Se você gostou do conto 1, coloca lá que foi o conto tal e por quê. O conto segundo e por quê o conto terceiro e por quê. Tá ok? 22. Os contos que você leu nesse capítulo têm como tema 2 principais características humanas, a teimosia e a preguiça. São 2 características que não são boas, né? Pesquise na biblioteca de sua escola outro conto popular que tenha por tema uma característica positiva, humana. Que característica está no conto que você escolheu? Por exemplo, a gente já viu em alguns anos, ou ano passado, os contos que estavam envolvendo o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu, ele é um sujeito que também é preguiçoso, mas ao mesmo tempo ele é um sujeito extremamente inteligente, né? Ele é um sujeito muito esperto, porque ao mesmo tempo que ele está evitando de fazer alguma coisa por preguiça, ele já está desenvolvendo uma teoria ou algo que ele vai fazer para se beneficiar. Poderia ser uma sugestão aí para vocês colocarem os contos do Jeca Tatu por conta da esperteza, tá bem? Na letra B, você pode escolher um conto que você saiba a respeito dele. Eu sugiro os contos do Jeca Tatu, já que são bem curtinhos, e escrever um fragmento pequeno na letra B a respeito desse conto, tá? A gente viu a sopa da pedra, a gente viu do urubu, né, que o cara chega na casa dele, e aí o Jeca Tatu, ele chega na casa de uma mulher e a mulher não quer dar a comida para ele e ele faz toda uma artimanha para ganhar essa comida da mulher, né? Até falar para ela que ela estava traindo o marido e no final aí tem a questão de um urubu que ele finge que o urubu falava, lembra? Nós vimos esse texto também já. Ou qualquer outro texto popular que vocês tenham visto ou a família de vocês tenham falado, tá? As questões 23 também estão relacionadas às questões da criatividade, de que quem aumenta o conto, né, aumenta um ponto, tem a ver com isso, porque geralmente a gente vai fazendo as modificações sociais com o tempo naquele conto, ou quando eu vou falar para alguém, eu modifico alguma coisa, tá bem? Em seu caderno, escreva várias versões para o conto. Quando gostar de uma, peça a um colega que ajude a fazer as correções necessárias. Então, de repente aqui, nós poderíamos, você poderia mudar o conto do preguiçoso. Falar que ele mudou de vida, né? Que ele encontrou alguém que o ajudasse a parar de ser preguiçoso, né? Seria pequenininho. O preguiçoso deixou de ser preguiçoso. A mulher do preguiçoso foi embora.
né? Os vizinhos ajudaram o preguiçoso a plantar uma horta. Coisas assim, bem simples, que vão construindo pontos naquele conto do preguiçoso, tá bem? Você teria que passar essa versão numa folha e depois ilustrar e expor a produção no mural da sala. Não precisa fazer esses 3 tópicos, tá certo? E com isso nós encerramos essas atividades, né? De olho no caderno de atividade. Lá na página, o exercício que vocês têm que fazer é completar a página 57, que aparece aí, né? Até a página 50, da página 57 até a página 64. Já aparece aí dentro do vídeo, vocês vão ver que eu vou discorrendo passo a passo como fazer algumas atividades, tá? E aí, a atividade que vocês vão ter que fazer como caráter que vale nota é da página 33. Os verbos no modo imperativo. Lembrando, o que é um verbo no modo imperativo? São aqueles que indicam ordem, são aqueles que indicam sugestão, pedido, né? Ou aqueles que indicam convite. Né? Então, eu digo assim, venham à minha casa e tragam um bolo de chocolate para mim. Isso é uma boa ideia, gente, pode trazer. Né? Então, são verbos que a gente percebe assim, leia o livro, faça tal coisa, escreva isso. São verbos que estão no imperativo. As páginas 34, 35 e 36 do caderno de atividade são as atividades que vocês terão que fazer nessa semana de português, tá? Depois a gente vai chegar, né, mais nas questões pontuais do caderno de atividade e nós vamos fazer, então, eu vou fazer para vocês um resumo do caderno de atividades para a gente poder fazer aí numa live essa resolução dos exercícios, tá? Porque nós não terminamos o caderno de atividades e nós temos questões ainda para resolver, tá certo? Então, eu espero que, se houver dúvida, vocês me procurem no grupo e a gente vai debatendo por lá mesmo. E até semana que vem. Fiquem com Deus, que Deus olhe todos vocês. Tchauzinho.